Amém, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Eu até pensei aqui, inicialmente, falar da importância disso que os irmãos estão fazendo, que é muito grande, mas depois eu disse, não, eu não vou falar não, porque quando eu expor, os irmãos vão saber como é importante, né? O que eu vou dizer aqui vai mostrar realmente como é importante isso que os irmãos estão fazendo. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, fazer uma leitura, depois os irmãos podem sentar-se, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, um texto aí bastante conhecido, até citado na oração aqui que o irmão Jefferson fez. Mateus 5, a partir do versículo de número 13. Mateus 5, a partir do 13. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Podeis assentar. Meus irmãos, quando a igreja surgiu de maneira organizada, visível, no dia de Pentecoste, ali já incumbida do cumprimento da grande comissão de ir pregar o evangelho a toda criatura, a partir daquele momento começaria a execução dessa ordem, porque eles haviam recebido, como Jesus mandou que esperassem, o poder do Espírito Santo. A igreja, ela era uma igreja que estava pronta para avançar em relação ao mundo. Ela havia recebido uma ordem para pregar o evangelho, para ter uma expansão missionária. Ela havia recebido uma provisão de poder, de capacitação para isso. Ao mesmo tempo, Jesus deu a ordem para pregar. Ele fez uma promessa de que eles receberiam poder, de que ele estaria com eles, de que os sinais seguiriam. E eles deveriam pregar o evangelho e também influenciar a sociedade em que eles fossem pôr os seus pés. Tanto que nós temos aqui em Mateus essa palavra de Cristo, de que eles deveriam ser sal e deveriam ser luz. Aqui não se ressalta tanto o aspecto imediato da evangelização, mas da influência. Obviamente que essa influência do cristão vem também pela evangelização. Mas não é só a evangelização, porque inclusive o exemplo que Jesus dá não é nem de evangelização, é das nossas boas obras, do nosso testemunho, que vai ser visto e as pessoas vão glorificar o Pai. Então nós vamos influenciar a sociedade com o nosso testemunho, nós vamos influenciar a sociedade com a nossa pregação, nós vamos influenciar a sociedade com a nossa presença nas posições, nas profissões, nas ocupações. Nós vamos influenciar compartilhando o nosso pensamento, a nossa maneira de ver as coisas. E assim a igreja, dentro da sociedade, deve ser sal e deve ser luz. O sal, ele tem, entre outras coisas, né, a propriedade de impedir que alimentos como carnes, por exemplo, com rapidez entrem em estado de putrefação. No passado, quando não havia refrigeração, o sal servia para preservar com maior durabilidade os alimentos. E há um processo de degradação no mundo, de corrupção no mundo. E a igreja é sal para frear esse processo de degradação. Nós não devemos simplesmente dizer como alguns fazem, né, para se eximir da responsabilidade. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz que esse mundo aí vai piorar cada vez mais. Aí ele diz isso para que ele não faça nada. Sim, o mundo vai piorar, mas nós estamos aqui para retardar. Obviamente que naquele tempo, sem refrigeração, uma carne que se punha o sal, ela ia em algum momento se estragar. Mas ela não iria se estragar tão rapidamente como se não tivesse tido o sal, né?
Então, a grande questão não é o mundo vai piorar, vai. Mas a questão é, nós estamos retardando isso. Nós estamos freando isso, nós estamos atrapalhando essa degradação. A igreja, como sal, tem esse papel. É o que Paulo vai dizer lá na carta aos Tessalonicenses. Ele diz: o mistério da iniquidade já opera, que é o espírito do anticristo, mas há um que resiste, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que é o Espírito Santo através do povo de Deus. Quando ele diz o mistério da iniquidade já opera, tem gente que pensa só em alguma coisa assim imperceptível. Mas se esse mistério da iniquidade é o espírito do anticristo, que quando o que o detém for tirado, vai se revelar então o iníquo, então esse mistério da iniquidade é uma ação maléfica no mundo que prepara as condições para o anticristo vir. Né? É só raciocinar, é simples. Se o mistério da iniquidade opera um que o detém, que é a igreja, e quando esse que o detém for tirado, vai se revelar o iníquo, então o que é o mistério da iniquidade? É aquela força maligna que atua no mundo, preparando as condições para que o iníquo se revele, para que o anticristo se revele. E o que vai favorecer a chegada do anticristo? Modificações culturais para pior. Os dias que antecederão a vinda de Jesus serão como os dias de Noé. Os homens casavam, se davam em casamento, ou seja, a banalização do casamento e do divórcio. Comiam e bebiam, hedonismo, prazer. Né? Será como os dias de Sodoma e Gomorra. O que é que havia em Sodoma e Gomorra? Homossexualismo, promiscuidade, agressividade, né? Como houve lá com os mensageiros que Deus enviou. Então, modificações culturais. O Ministério da Iniquidade está trabalhando para criar essas modificações culturais que vão perverter a sociedade. Para que haja a vinda do anticristo, tem que vir a apostasia. Então, o Ministério da Iniquidade, o Espírito do Anticristo está trabalhando para penetrar dentro da cristandade e trazer a corrupção doutrinária e trazer a acomodação da cristandade às ideologias deste mundo. O que é que deve vir para o anticristo chegar? Uma organização política mundial. Então, o mistério da iniquidade está trabalhando para, digamos assim, diminuir o poder dos governos nacionais e fortalecer entidades internacionais como ONU, União Europeia, porque é preciso isso para que o anticristo venha. Se nós vamos resistir ao mistério da iniquidade, então nós temos que ser aqueles que estão contestando todo o governo mundial. Nós temos que ressaltar que desde a Torre de Babel, Deus mostrou que ele queria que houvesse nações independentes ali, todos queriam ser um, mas Deus dividiu as línguas e criou as nações. Nós temos que se opor a essas mudanças culturais que estão acontecendo para perverter a sociedade. Nós temos que nos opor à apostasia dentro da cristandade. Se nós resistimos ao mistério da iniquidade, nós temos que resistir em todas essas frentes. Nós temos que resistir a uma cultura ímpia, uma política ímpia, autoritária, né? Controladora. Nós temos que resistir a tudo isso. Obviamente não com armas carnais, mas com armas espirituais, com a oração, com a palavra profética, com a confrontação, né? Com o poder de Deus em nossas vidas. Mas tem gente que pensa, a igreja está aqui só para chegar e falar individualmente de Jesus e pronto. Aí eu pergunto, se o mistério da iniquidade está atuando em todas essas frentes, e se nós resistimos ao mistério da iniquidade, como é que a gente vai só evangelizar? A gente tem que resistir em todas as frentes. Onde o mistério da iniquidade está trabalhando para trazer a revelação do iníquo, a igreja tem que estar lá resistindo. Onde for. Então nós somos sal, nós somos luz, nós somos pregadores, nós damos testemunho, nós influenciamos. O sal, ele impede, como eu tenho dito, né, o processo de putrefação. Mas o sal também dá gosto aos alimentos. Né? Os alimentos, eles ficam sem gosto até que você coloque sal, aí eles ganham. Interessante, o sal tem uma propriedade incrível, né? Você botar assim arroz, feijão, um bocado de coisa e comer sem sal, tudo tem o mesmo gosto. Quando você joga o sal é que o feijão ganha o gosto, o arroz ganha o gosto, cada coisa ganha o gosto, né?
Então é uma coisa incrível o sal, ele dá o sabor, né, a cada coisa. A igreja está aqui para trazer sabor, que é uma coisa positiva. Sem o sal as coisas não têm gosto, com o sal elas têm gosto. Ou seja, esse mundo é um mundo sem sabor. A igreja está aqui para dar sabor. A igreja está aqui para dizer como é que deve ser a sociedade, como é que deve ser a vida profissional das pessoas, como é que deve ser o Estado, quais são os limites em que ele deve se pôr, se ultrapassar e está tentando se apropriar de um poder que não lhe pertence. A igreja está aqui para dizer qual é o papel de cada coisa, qual é o gosto que cada coisa deve ter. Então nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E a luz não é para ficar oculta, né? O texto aqui até diz, né? Versículo 14, vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se vocês são luz, não tem como esconder vocês. Uma cidade em cima de um monte iluminada, não tem como esconder. Aí ele disse, você não deve pôr a luz debaixo do alqueire, que era um vaso que servia de padrão de medida. Ocultar a luz debaixo daquilo que não permita que ela resplandeça. A luz é para brilhar, é para ficar um velador e alumiar todos os que estão na casa, né? Então a igreja é para ser uma influência na sociedade. E a igreja primitiva, irmãos, foi com tudo. A gente, quando vai lendo o livro de Atos, vai vendo expressões interessantes, né? Os líderes lá de Israel, chega um momento que eles, irritados com os apóstolos, eles dizem, vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina. Quando eles dizem, vocês encheram Jerusalém, obviamente nem todo mundo em Jerusalém tinha se convertido. Mas mesmo quem não era convertido estava conversando sobre esses assuntos. Rapaz, a igreja, em todo canto tinha debate, em todo canto, todo mundo, rapaz, esses cristãos aí, eles geraram conversas, geraram pensamentos, geraram discussões em todo lugar, né? Não é vocês converteram toda Jerusalém. Tinha muita gente que não era convertida, mas vocês encheram Jerusalém. Ou seja, ninguém consegue ignorar que vocês estão aqui. Ninguém consegue falar a favor ou contra o que vocês estão dizendo. Vocês viraram a notícia do dia. Essa mensagem de vocês aí não passa mais ignorada, né? Aí depois a gente vê o apóstolo Paulo avançando e tal. Aí o pessoal diz, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, né? Irmãos, é muito forte isso aí, né? Transtornado o mundo. Não, se fosse só uma evangelizaçãozinha lá, não sei o que mais lá, mas deixando tudo como está, eles não iam dizer que eles estavam transtornando o mundo, mas transtornavam. Chegaram lá em Éfeso, por exemplo, e aí contestando o culto idólatra à deusa Diana, eles iam mexer com toda a economia da cidade, que era toda amparada em cima disso aí. Então, os artífices, os que faziam imagens, os que viviam do turismo religioso de lá, se levantaram, né? Chegam em outro lugar, o pessoal diz, olha, eles estão ensinando costume que não é lícito ensinar, nós romanos, estão querendo mudar os nossos costumes. Lá com Estevão, eles estão querendo falar contra os costumes da nação, as tradições, o templo. Note que o povo via, naquela época já, os impactos da mensagem cristã. Se a gente está pregando o evangelho e a pessoa acha que se ela abraçar o evangelho, nada vai mudar no restante da conjuntura da vida, da sociedade e tal, é porque a gente não está pregando o evangelho direito. Porque onde o evangelho era pregado, as autoridades ficavam logo preocupadas. Se isso aqui for aceito aí, hein? Como é que vai ser o templo agora, aqui em Israel? Se isso aqui for aceito, como é que vai ser a nossa economia? Se isso aqui for aceito, como é que vão ser os costumes romanos? Né? Até quando Jesus foi ser crucificado, o sacerdote disse, olha, é melhor que este homem morra do que toda a nação, porque se ele continuar pregando aí, os romanos virão para cá, vai ter um impacto político isso aí, eles vão para cá e vão acabar com a gente. Quer dizer, era uma mensagem que aquelas pessoas que estavam ouvindo eram capazes de ver que a acolhida ela iria impactar todas as relações de trabalho, as relações familiares, as relações econômicas, as relações estruturais, as relações sociais, políticas. Eles percebiam que aquilo impactava. Aí nós temos hoje um bocado de crente que acha o seguinte, não, a gente vai evangelizar, pregar Jesus e tal, mas não vai, a gente vai nem ser percebido aqui, porque é só isso aí que a gente quer, não vai impactar a sociedade. Então não é o evangelho. O evangelho de Cristo
impacta tudo. Porque Jesus não quer ser senhor da nossa vida religiosa, ele quer ser senhor da nossa vida toda. Né? Nosso Jesus, ele não quer só a gente aqui vai ter a vida espiritual, mas lá no trabalho eu não tenho nada a ver com isso. Lá não sei aonde eu não tenho nada a ver com isso. Não, a Bíblia diz como é que deve ser um patrão, como é que deve ser um empregado, como é que o cristão deve se portar diante do Estado, para que nós devemos orar pelo Estado, para que ele fique em quais limites, qual é a autoridade que foi dada ao Estado, que foi para punir os maus e premiar os bons, não foi para além disso. A Bíblia diz como é que deve ser um marido cristão, como é que deve ser uma esposa cristã, como é que deve ser entendida a família, como é que deve ser entendida as relações sociais. Ela fala tudo. O Juan Carlos Ortiz foi que uma vez disse, que nós falamos assim, que Jesus veio salvar as almas. Aí ele disse, nada contra, mas nos dias de hoje parece que alma parece que é uma coisa que é só no mundo espiritual. Ele veio salvar minha alma, mas o resto não está salvo. Ele veio salvar a gente por inteiro. Ele veio salvar o pai. O pai agora não é mais aquele pai, agora é outro. Ele veio salvar o filho não é mais aquele filho, agora é outro. Ele veio salvar o esposo, agora o esposo não é mais daquele jeito, agora é outro tipo de esposo, é outro tipo de esposa. Ou seja, não é só a nossa alma, no sentido que as pessoas gostam de falar hoje. Se entendendo de maneira bíblica, a alma como uma metonímia para falar de todo o nosso ser, aí está certo. Mas no sentido que as pessoas querem falar, como fosse uma vida religiosa que é separada da restante, não, ele veio para salvar a nossa vida, modificar, reestruturar tudo. Então é preciso que as pessoas entendam bem, se esse evangelho aqui crescer, pai, é preciso que as autoridades do Brasil pensem, rapaz, se esse negócio aqui dos crentes crescer, a gente vai ter problema com a ONU. Como os judeus lá disseram, se esse negócio aqui crescer, não vamos ter problema com os romanos. Aí dá certo com os romanos, não. É preciso que os que estão ganhando dinheiro com coisas erradas, né, comecem a perceber, rapaz, se esse evangelho aqui crescer, vai acabar com o nosso negócio. Né? Se esse negócio aqui crescer, vai mexer com os nossos costumes, as nossas práticas. O evangelho, irmãos, ia crescendo dessa forma. Ia transformando, ia sacudindo, ia abalando. E os discípulos saíam lá pregando com coragem, né? Perseguido aqui, ia para lá e tal. Naquele tempo, o mundo pagão era bem diferente daquilo que os cristãos pregavam, né? É sempre bom a gente lembrar que eles no início foram hostilizados pelos judeus, né? Pregando lá em Jerusalém, foram hostilizados pelos judeus. Os judeus viam como uma ameaça às suas tradições, mas depois eles foram entrando no mundo dos gentios, dos povos pagãos, que eram idólatras e tal. Eles não estavam pregando a gente que já conhecia a Bíblia, o Velho Testamento, a gente que era monoteísta, pelo contrário, era politeísta. Então eles estavam indo para uma sociedade que estava totalmente diferente daquilo que eles estavam pregando. Então, era um grande desafio. Um punhado de crentes, pessoas bem simples, numericamente, comparativamente ao mundo, insignificantes, indo o mundo adentro e abalando tudo, né? Com a pregação do Evangelho. Mas os pagãos, por mais que os perseguissem, o Império Romano perseguiu muitos cristãos, davam ouvidos para os cristãos. Eles davam ouvidos e perseguiam. Por que davam ouvidos? Porque eles queriam saber o que era aquilo ali. Claro. É o senso de escutar qualquer novidade. Paulo chega lá no Areópago, eu toda vez eu confundo, Areópago, né? Que é aerópago, pronto. Paulo chega ali no Areópago e ele vai falar, o povo quer ouvi-lo. Porque as pessoas dizem, que novidade é essa? Que coisa estranha, vamos ouvir o que esse homem tem para dizer, o que é que ele tem para dizer. Havia uma curiosidade, o que é isso? Então, o mundo pagão queria ouvir, queria saber o que era isso aí. Mesmo quando os cristãos iam para além dos limites de Israel, estavam em outro lugar e tinha uma sinagoga, e eles entravam, nas sinagogas eles podiam falar, as pessoas queriam saber o que é isso. O que é isso daí? Né? Então era um mundo que era bem diferente daquelas ideias que eles estavam pregando, daquelas verdades que eles estavam pregando. As verdades estavam confrontando tudo. Era um mundo que os perseguiu duramente, né? Foram apedrejados, decapitados, crucificados, queimados,
enclausurados, encarcerados, chicoteados. Mas, por mais que viesse a hostilidade, primeiro queria ouvir. Vamos ouvir o que ele tem a dizer e depois toma pancada, mas vamos ouvir. O cristianismo se difundiu no mundo. Quando eu nasci, cresci, né, nós estávamos numa sociedade aqui no Brasil, por exemplo, como em outras partes do mundo, que tinha uma herança cristã. A nossa mais corrompida, né, porque era católica, os Estados Unidos mais evangélico, a Inglaterra mais evangélico e tal, mas que tinha uma herança, os valores. Por exemplo, ninguém achava que o divórcio fosse uma coisa boa, ou que o adultério fosse uma coisa boa. Ninguém pensava que o fulano de tal deixou a esposa, vai casar com outro, mas o importante é ele ser feliz. Não, naquele tempo, não, isso aí está errado. Isso é sem vergonhice, era assim que se dizia. Né? Sodomia, não, isso daí é perversão. A Bíblia era um livro respeitado. Eu me lembro do tempo que eu ia evangelizar numa casa, e aí eu chegava lá e na hora que eu ia ler o versículo bíblico, a pessoa dizia, peraí que eu vou botar uma camisa antes. Para poder ele não ser lido a Bíblia e ele está sem camisa, né? Mas, irmãos, de repente nós tivemos uma mudança. Uma vacina é um pouco da doença, né? Para a pessoa criar anticorpos e resistir. O cristianismo não é uma doença, mas só analogamente é como se eles tivessem sido vacinados contra nós. Eles resolveram criar reações ao cristianismo, uma hostilidade com o cristianismo. Isso no mundo todo, né? No mundo todo, ocidental, uma reação ao cristianismo, uma vontade de se livrar do cristianismo. O que nós temos hoje não é nem um retorno ao paganismo, é um anticristianismo. O mundo pós-cristão não é um mundo que pretende necessariamente ser neopagão, é um mundo que pretende ser anticristão. Interessante que o Nietzsche previa isso, né? O Nietzsche, ele dizia que Deus estava morto, aí ele dizia, e com o passar do tempo o homem também estará morto. O que é que ele queria dizer com isso? Ele dizia, o homem como nós imaginamos hoje, na época dele, né? É o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo Deus estando morto, no sentido de ficar irrelevante para a vida social, ninguém mais tem aquela religiosidade para querer saber como é que a sociedade deve ser segundo a vontade de Deus, ainda se tem a imagem do homem, como aquele homem que foi criado à imagem de Deus, que tem dignidade, daí as pessoas não serem a favor do aborto, não serem a favor de certas coisas. Ele dizia, ainda ficou na lembrança aquela ideia de homem. Ele disse, mas com o passar do tempo, subtraído Deus, também esse homem, a imagem e semelhança de Deus, vai desaparecer. Nós vamos passar a ver os homens a partir das relações de força. Os mais fortes vão prevalecer, os mais fracos não vão, e tal. Quem for mais influente, mais forte, mais diligente, vai impor os seus valores aos outros. Aí ele escreveu um livro intitulado O Anticristo. Aí ele tem horror, chama o cristianismo de covarde e blasfema lá de todo jeito. Aí tem uma passagem do livro que ele diz assim, muitos na minha época, ele usa até a linguagem religiosa ao inverso, ele diz, muitos na minha época não me entenderão, mas uma geração futura me entenderá, e por enquanto os eleitos me entenderão. Como se houvesse os eleitos do lado maligno, né? Os eleitos agora me entenderão, os mais visionários me entenderão, e no futuro os outros vão entender o que eu estou dizendo. E a desgraça dele aí a gente vê, é um mundo, irmãos, anticristão. É como se eles quisessem dizer, tudo que o cristianismo diz, vamos dizer diferente. Tudo que torna o cristianismo plausível, receptivo, inteligível, nós vamos desfigurar, para que o cristianismo seja uma coisa completamente exótica, implausível. Então, por exemplo, a origem do mundo, não precisa de Deus. Tem o Big Bang. A origem da vida, não precisa de Deus.
tem a evolução aí, as coincidências de milhões de anos, né? Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Aí não tem mais macho nem fêmea, né? Com a ideologia de gênero, ser homem e ser mulher não é uma questão biológica, é uma questão de escolha. E aí eles usam a tecnologia para reforçar isso daí, mostrando que um homem pode fazer modificações no seu corpo, tomar hormônio e ficar, pelo menos exteriormente, fenotipicamente, igual a uma mulher, assumindo a identidade de mulher, se sentindo mulher e tal. Então não existe mais a masculinidade e a feminilidade que está lá no relato da criação do homem. Criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. O que é que nós encontramos em Gênesis? A instituição da família, antes de igreja, de Estado, de qualquer coisa. A primeira instituição, Deus diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma carne. Aparece aí homem, mulher, pai e mãe, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma carne. Aí ele diz: não tem mais pai nem mãe. Pode ter 2 pais, 2 mães. Os colégios aí não falam mais dia dos pais e das mães, é dia dos cuidadores. O casamento não é só mais entre um homem e uma mulher, pode ser entre um homem, uma mulher e uma mulher. A gente vê um projeto deliberado para desestruturar todo o Gênesis. A nação de Israel, eleita por Deus, eles veem hoje como uma nação vilã, né? Aí defendem a causa palestina. E os judeus é que são autoritários, não sei o que mais lá. Os judeus, a única democracia que tem no meio ali do Oriente Médio, que tudo é tirania, né? Que foi quase esmagado por todas aquelas nações vizinhas na Guerra dos 6 Dias e se defendeu, e vive se defendendo. Por se defender, ele é que é o agressor. E o outro lado, não, é que é a vítima, né? Mas é para poder descaracterizar a nação de Israel que está escolhida lá no Gênesis, no Pentateuco, no Êxodo, saindo. Então, é para desfigurar. Essa nação não é a nação abençoada por Deus, é a nação hostil. Casamento não é como está aqui no Gênesis, homem e mulher. Não é negócio de pai mais e mãe. Não é mais negócio de macho e fêmea. Não tem a criação ex nihilo, quer dizer, do nada. Foi um Big Bang aí que teve uma expansão, uma explosão. A vida não foi uma série de coincidências e tudo mais. Então, se você desmantela o Gênesis, fica tudo depois difícil de se entender no Evangelho. A intenção de desmantelar o Gênesis é porque toda a Bíblia fica sem sentido. Porque, veja bem, se de repente vários animais procedentes de um ancestral comum com o macaco evoluíram para se tornarem seres humanos num processo lento, foram vários que surgiram ao mesmo tempo, você não tem o casal originário. Se já esses seres vinham morrendo para evoluir, então não foi o pecado que introduziu a morte do mundo. Então onde é que você vai colocar o pecado original? A queda. Não dá para colocar a queda. Sem a queda não tem redenção. Se eu for falar de Adão e Eva, e que eles transgrediram e pecaram, e o meu ouvinte vê isso aí como uma história da carochinha, aí como é que eu vou falar do resto? Da redenção? Se a narrativa da entrada do pecado do mundo é bobagem, não aconteceu dessa forma, então a redenção também fica implausível. Fica implausível, né? Eu digo, Cristo amou a igreja e deu-se por ela como o marido deve amar a esposa. Mas aí a noção do cidadão de casamento pode ser um homem e um homem. Aí ele vai dizer, não, como é que esse negócio aqui de amar a esposa e se dar por ela, se pode ser um homem com homem, a mulher com mulher? Eu vou pegar todas aquelas analogias e metáforas da Bíblia, quando eu for comentar com ele, ele não vai conseguir compreender. Porque lá fala do homem que deve amar a esposa e dar a vida por ela, da mulher que deve reverenciar o marido, mas se for 2 homens, como é que se dividem esses 2 papéis aí? O de amor sacrificial e o de reverência ajudadora? Não tem. Aí, se o conceito dele de família bagunçar, quando eu for falar dessas ilustrações bíblicas, ele não vai entender nada. Uma sociedade que não reconhece mais o pecado, de maneira mais forte na área sexual. Hoje em dia parece que nada na área sexual
é pecado, né? Então, a fornicação não é pecado não. A pessoa ter sexo fora do casamento não é pecado. O adultério, bem, se o cara não quiser mais a esposa e for feliz daquela forma com a outra, ou a mulher quiser deixar o marido e ser feliz com o outro, é a felicidade que importa. Sodomia não, é opção sexual. O cara diz que é um sodomita, ele recebe aplausos, né? Ele um artista tiver com a vida aí que não tem sucesso nenhum, de repente ele disser, como o povo diz, que ele saiu do armário e que agora ele se identifica com a outra sexualidade e tal, e de repente ele ganha os holofotes e vai ganhar espaço. Ele pode ser um Zé Ninguém e o canal dele do YouTube vai encher. Ele pode não ter nenhum talento, mas de repente ele vai se eleger e tal. Então se premia tudo isso daí. Então você tem um mundo que não tem pecado. Se não tem pecado, como é que tem arrependimento? Se não tem pecado, Jesus morreu pelo quê? Então note, todas essas desconstruções são para tornar a mensagem do Evangelho implausível. Por isso, irmãos, que a gente não pode dizer, eu não quero saber de nada disso, eu só quero saber de pregar o Evangelho. É como se você quisesse falar com alguém em uma língua que ele não entende. Se você quer que ele entenda, você vai ensinar primeiro a língua a ele e depois você vai falar, se for o caso. Se a única forma de transmitir aquilo ali é por aquela língua. Então seria primeiro familiarizá-lo com aquela língua para que depois ele pudesse entender. Então, hoje em dia, nós vamos pregar ao ouvido surdo se a gente não for enfrentar essas outras questões. Por isso que a Bíblia diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortalezas são essas? São essas aí que eu estou mencionando, essas ideologias. Essas ideologias são fortalezas para poder impedir a pessoa de ouvir o Evangelho, né? Na hora que você fala, ela não consegue entender. Como é? Morreu pelo pecado? Deus enviou o filho dele para morrer pelo pecado? Que pecado? A prostituição, a fornicação, o adultério, a sodomia. Não, isso não é pecado, não. Isso aí é opção sexual. Se a pessoa é feliz assim. Então, a morte de Jesus foi um desperdício para essa pessoa. Não, Jesus veio reverter o que Adão trouxe, a queda e o juízo. Adão? De onde é que veio Adão? E tal. Então, a mensagem, irmãos, fica implausível. Eles levantaram fortalezas para tornar a mensagem difícil de ser ouvida. Não sei se os irmãos percebem, mas a grande ação de Satanás é para criar essas fortalezas de maneira que o Evangelho não seja compreendido. Por isso que a Bíblia diz que o diabo, Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus. Quando você vê isso aí, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, aí tem gente que pensa que é alguma ação satânica lá dentro do cara, como se ele estivesse possuindo lá. Não, ele cegou através da cultura. Tanto que como é que o diabo é chamado quando se diz que ele é o que cegou o entendimento dos incrédulos? Ele é chamado o Deus deste século, o Deus desse sistema de coisas. Ou seja, ele está organizando o sistema de coisas de maneira que o incrédulo fique cego para o Evangelho, de maneira que aquilo ali não seja compreendido, o Evangelho não seja entendido. O diabo sempre fez isso, irmãos, mas nunca fez tão eficientemente como nos dias de hoje. Por quê? Porque no início, como eu estou dizendo, havia curiosidade. Hoje tem um bloqueio. A pessoa tem um bloqueio, é como se a pessoa dissesse, nós já experimentamos isso na sociedade, isso aí já houve na sociedade, a gente não quer mais saber disso, não. E o problema maior é que, como eu mostrei, a igreja primitiva foi uma igreja que foi intensa, no bom sentido, agressiva, né? Ela ia para frente, ela ia para cima, ela enfrentava, ela evangelizava e tal. A igreja evangélica, ela ficou muito restrita aos templos, né? Nós tínhamos um crente que estudava numa escola, lá ele era caladinho, ia evangelizar lá na praça, ia evangelizar na rua, mas deixava aquela ali da escola, não, isso aqui é o mundo, eu não tenho nada a ver com isso, calado, não falava nada, deixava aquilo ali ir adiante e tal, e a coisa ficou muito doméstica, né? Eu mesmo vi alunos meus que eram
pastores de igrejas evangélicas, que eram pessoas que eram líderes de mocidade nas suas igrejas, e essas pessoas lá, quando eu via lá eles pregando, me convidavam para pregar na igreja dele, era aquele negócio cheio de autoridade e tal. E lá na faculdade era tudo lá, sentado na última cadeira, no silêncio, não fazia nada. Então a gente criou dois mundos, né? O mundo da igreja e o outro mundo. Um mundo em que a gente exibia a nossa coragem, mas só tinha crente para aplaudir, e um mundo lá fora, em que a gente se ocultava, onde naquele mundo, se a gente fosse falar, a gente seria realmente hostilizado. É muito fácil ser corajoso, onde a gente só tem aplauso e aprovação. O difícil é ser corajoso, onde a gente vai ser tratado com hostilidade. Aí as igrejas foram perdendo também o fôlego evangelístico. Igreja, por exemplo, no meu tempo de adolescente, era a igreja que ia evangelizar, ia pregar nas praças e tal. Mas é interessante que naquele tempo que eu era criança, as igrejas faziam isso, mas a sociedade, ela tinha, sociedade dos incrédulos, né? Eles tinham os grupos de convivência, de confraternização, era o Rotary Club, o Lions, essas agremiações aí eram cheias de pessoas nos bairros. Não tinha o Lions, o Rotary, eram lugares de convivência e tal, não sei o quê. E o que é que aconteceu? As igrejas foram deixando de evangelizar e vivendo mais de convívio. Tanto que esses movimentos acabaram. Vai para um Rotary Club aí, você só ouve falar de nome, tem meio pouquinha gente. O Lions, não sei mais nem se existe. Mas na minha época de menino, era em todo bairro, em todo lugar. Foi desaparecendo. As igrejas foram ocupando esse lugar, né? E aí, tem muita gente dentro das igrejas hoje que está dentro das igrejas porque não tem um Lions, não tem um Rotary, é o lugar de convívio dela. Mas aí as igrejas, em vez de serem aquelas igrejas que evangelizavam nas ruas e tal, passaram a ser as igrejas de programações. Fazer aqui uma programação para isso, uma programação para aquilo e tal. Só aquela coisa interna, né? de convívio, de confraternização, de não sei o quê e tal, e esqueceram as ruas, né? Irmãos, é difícil. Hoje vai procurar nas igrejas por aí, é porque a nossa igreja ainda mantém isso muito forte, mas vai procurar nas igrejas aí e ver se tem crente evangelizando pessoalmente. Saindo na rua com folheto. Tire a gente que está nas praças. Essa semana eu estive na praça com o Jean, pregando na terça-feira. Tire a gente que prega nas praças ainda e vá ver. Se tirando a gente, tem alguém pregando nas praças, né? Vá ver se tem culto campal. Não. As igrejas vivem de programação. É um cantor que vem, é uma palestra assim, de como ter sucesso, vitória e tal, né? A Universal e correlatas, né? Aquela teologia da prosperidade, mas as mais sofisticadas, né? É a teologia do coaching, né? Não vai falar assim, não vai colocar como se fosse um investimento financeiro, você vai dar e receber daquela forma assim extravagante como a Universal. Não vão enfatizar tanto a prosperidade econômica, até porque dessas igrejas aí, os que participam já são pessoas de poder aquisitivo alto, mas vão falar de bem-estar psicológico, né? De ter uma vida bem altiva, bem de sucesso, de boa apresentação e tal. Então, hoje em dia, o que se vê é isso daí. A igreja perdeu aquela, entre aspas, agressividade, né? E o que é que aconteceu, irmãos? O diabo tomou esse espaço. A situação do nosso tempo é tão fora do comum que eu vou dizer uma coisa agora. Vou precisar falar entre aspas. É o mundo que, segundo o evangelho do mundo, está nos evangelizando, ou querendo nos evangelizar. É o mundo que está sendo agressivo contra nós. O mundo pagão não queria conquistar os cristãos, só os resistia quando ouvia o que eles tinham para dizer, e eles não queriam, aí eles resistiam. Mas eles não queriam necessariamente trazer o cristão para o paganismo.
Eles queriam só não serem incomodados, né? A não ser quando tinha aquela história lá de chamar César de Senhor, mas o César também não se incomodava que a pessoa adorasse Cristo, não, desde que o chamasse de Senhor, num primeiro momento. Mas hoje em dia, é como se o mundo tivesse dizendo: nós vamos pegar esses crentes e vamos trazê-los para cá. Nós vamos trazê-los para cá. Por isso que Jesus disse que os dias que antecedem a vinda do Filho do Homem seriam como os dias de Sodoma. Qual foi a peculiaridade de Sodoma, irmãos? Ló ficou encolhido dentro de casa. Ele não foi sal e luz ali, ficou lá encolhido. A Bíblia diz que ele afligia a alma todos os dias, se angustiando pelo que faziam lá. Mas ele não influenciou em nada aquela sociedade. Pelo contrário, a sociedade influenciou a família dele. Porque a mulher dele, quando estava fugindo, olhou para trás, sentiu saudade de lá e virou estátua de sal. E as filhas dele depois o embriagaram e tiveram uma relação incestuosa com ele quando o embriagaram. Então a casa dele é que foi invadida. Quando ele vai falar para os que se relacionavam com as filhas dele que o lugar vai ser destruído, a Bíblia diz que estes homens riram dele. Está com chacota. Não levaram Ló a sério, porque o Ló, ele era crente, mas ele não enfrentou aquilo ali. Ele sofria, afligia, mas ficou na retranca. Aí o que é que acontece? Quando os anjos chegam lá, a gente percebe que Sodoma é que está na agressividade. Quando os anjos chegam lá, os de Sodoma não sabem que eles são anjos, pensam que são homens, veem que eles são santos, sentem uma certa... Rapaz, esses homens aqui são santos, mas não trazer para o nosso lado. Eles vão ter que se dobrar, vão ter que ter relação com a gente. Note ao contrário. Como Ló não foi ofensivo, Sodoma é que virou ofensiva. Não, esse pessoal tem que se dobrar, tem que vir para cá. O mundo de hoje é como o de Sodoma, porque a igreja, de uma maneira geral, né, cristandade, se encolheu. E o mundo agora está dizendo: não, nós vamos dobrar eles. Nós vamos agora forçar eles a vir para o nosso lado. Nós vamos agora curvar eles. Então é o mundo que está tentando vir agressivamente. As escolas tentando recrutar os nossos filhos, jogar os filhos contra nós, os nossos filhos. É uma militância, eles estão lá, em vez de ser a gente que está pensando: eu vou evangelizar e tal ali, são eles que estão vindo com tudo, cercando, irmãos. Hoje em dia a pessoa vai assistir televisão, um jovem tem acesso a um celular na internet, aí eles botam as séries todas com pessoas sodomitas, com essas coisas. Eles estão refazendo filmes antigos com ideologia. Sabe por que eles fazem isso, irmãos? Porque eles enganam os pais. Os pais dizem assim: Branca de Neve eu assisti quando era criança, vou levar meu filho para assistir também essa nova versão, porque eu assisti quando era criança, gostei demais, sendo que a nova versão não é a que ele assistiu. Aí eles pegam você pelo que você gostava. E você pensa que é a mesma coisa e leva, eles estão corrompendo. Aí brincou com a Barbie quando era criança e tal, era inofensiva a Barbie. Está passando o filme da Barbie, vou levar meu filho para assistir o filme da Barbie. Meu filho da Barbie é para ideologia. Eles estão querendo avançar sobre você. É um cerco, irmãos, que eles estão fazendo por todos os lados. É o entretenimento, é o colégio, a escola, é tudo. Pessoas, por exemplo, da Umbanda, do Candomblé, estão agora nas ruas, fazendo manifestações nas ruas. Era crente que pregava em praça, são eles que estão indo agora. Porque é interessante, né? Lá na Europa, houve uma secularização muito grande. O europeu caiu num ateísmo prático. Para ele, nem importa dizer que Deus não existe. Não sei se os irmãos percebem isso, mas no passado, quando eu era criança, quando o cara era ateu, ele militava para poder provar que era ateu e tal. Hoje em dia, você chega para uma pessoa e diz: você é ateu? Ele diz: não, sou agnóstico. Não sei o que é que eu acredito, não.
Você está preocupado em provar que Deus não existe? Eles, não, tanto faz. Se ele existe ou não, é indiferente para mim. Não muda nada na minha vida. Então, o tempo daquele ateísmo militante ainda era melhor, porque o cara que era ateísta militante, ele entendia que se Deus existisse, poderia mudar as coisas. Então, como ele não queria as coisas do jeito que seriam se Deus existisse, ele teria interesse de contestar. Mas o de hoje diz assim, Deus é irrelevante para o mundo. Existindo ou não existindo, não vai fazer... Então, para que eu vou provar? Então, a Europa caiu nesse ateísmo prático. A pessoa não, ele pode existir, pode não existir, né? Se você quiser acreditar como quem acredita no Papai Noel, só porque faz bem para você, psicologicamente faça. Não tem problema. Você se sente bem assim. É mais uma questão de se sentir bem. Mas não vai interferir em nada. Então a Europa caiu nesse secularismo e ela joga o secularismo contra o cristianismo, né? As teorias, né, do Big Bang, da evolução e tal. O Brasil, pessoal, o Brasil também tem esse secularismo. Mas o Brasil ainda é um país muito religioso, porque as pessoas são naturalmente religiosas. Eu até vou dizer que são naturalmente supersticiosas. Não é à toa que o catolicismo aqui se estabeleceu fortemente e que uma igreja como a Universal, que usa as mesmas estratégias, cresce. O povo é muito supersticioso, gosta não apenas da religiosidade, mas da religiosidade supersticiosa. Então, diferentemente da Europa, que lá é só o secularismo contra o cristianismo, aqui o secularismo diz o seguinte, como é que nós vamos derrotar o cristianismo se esse povo é religioso? Então, aqui, a esquerda ideológica, anticristã, como ela não pode vencer só com o secularismo, porque o povo é muito religioso, ela está agora se aliando aos cultos provenientes da África, dos índios, porque aí eles tiram o foco do cristianismo. Então eles estão... Saiu agora, né, que no SUS, né, que parece que, não sei se é o candomblé ou a Umbanda, vai aparecer como uma espécie de tratamento. Né? Aí eles dizem que estão financiando, por exemplo, alguma coisa dos terreiros e tal, mas que na verdade aquilo ali, eles dizem, é só para patrocinar a cultura popular, a cultura do índio, a cultura negra, mas isso é uma forma de eles justificarem envio de recursos, patrocínios, apoio, e não dizer que eles estão violando o Estado laico, mas na prática eles estão ajudando, financiando, patrocinando, promovendo uma determinada religiosidade, que eles sabem que vai antagonizar o cristianismo. Essa semana eu vi um vídeo, parece que era, pessoal, não sei se era candomblé ou banda, na beira-mar, né, fazendo apresentações, movimentos lá, aquelas danças, aquelas cerimônias. Então, está vindo isso também como uma forma de tirar, né, a presença destacada do cristianismo, que tem muito mais representatividade na história da nação brasileira. Então, é um cerco, meus irmãos. É um cerco. Quando eu vejo a situação que nós vivemos agora, em que nós estamos sendo cercados por todos os lados, eu me lembro daqueles cercos que a nação de Israel sofria, né? Mais particularmente Jerusalém, né? Quando a nação estava desobedecendo a Deus, transgredindo, né? O inimigo vinha e cercava, sitiava Jerusalém, que era uma situação trágica, eles não tinham como sair para trazer alimento. E aí o alimento começava a acabar, eles não tinham como sair porque estavam cercados pelos inimigos de todos os lados. Aí as crianças começavam a morrer. E aí os pais comiam os filhos mortos, os corpos mortos. Era o juízo mais severo que eu vejo no Velho Testamento acontecer para Jerusalém, é quando se dava esses cercos, né? Que aí uns comiam os outros que morriam, porque não tinha mais alimento. Mas isso vinha como juízo. Eu acredito que em grande parte a cristandade não cumpriu sua missão e hoje tem esse juízo, esse cerco. Um cerco vindo por todos os lados, né?
E chegou a hora, irmãos, da gente se lembrar qual é a nossa missão. Sair das quatro paredes e avançar. Nós vamos avançar para sofrer perseguição. Nós vamos avançar na direção, talvez, do martírio. Mas é o que nós temos que fazer. Essa é a nossa missão. A gente não pode ficar acuado, cercado, enclausurado, como se os papéis se invertessem, o mundo é que tivesse uma ordem para, entre aspas, nos evangelizar, e a gente fosse só os passivos, deixando eles irem levando os nossos filhos com as suas ideologias, encurralando a igreja, a ponto de já ter igreja aí que está aceitando casamento entre pessoas do mesmo sexo, igrejas que já estão aceitando isso, aquilo, porque a pressão é grande e elas não estão conseguindo ter coragem para enfrentar isso e vão recepcionando. E não chegou a hora da gente avançar, da gente ter coragem, né? De a gente ser profeta. Profeta no final perde a cabeça, mas não perde o céu, né? Então chegou a hora da gente ter coragem, enfrentar tudo isso. Tem um livro que chama-se A Opção Beneditina, é um livro interessante. O autor é um católico ortodoxo, que ele diz que no mundo que a gente vive hoje, já totalmente dominado pelo outro lado, contra o cristianismo, que a igreja precisa ter um recuo estratégico, que aí ele compara aos mosteiros, né? Ou seja, nós temos que ter as nossas próprias escolas, ter o nosso próprio ensino e tal, senão a gente vai ser levado. O que ele diz é muito certo. Chamada da Meia-Noite até escreveu um artigo sobre esse livro, e a chamada disse: nós evangélicos não precisamos da opção beneditina, nós não precisamos imitar os beneditinos, que eram monges, né? Nós temos um exemplo histórico, são os anabatistas que recuaram, né? Como os Amos e tal, para poder formar suas próprias escolas. A gente tem que ter isso daí também, para poder preservar. Isso é um recuo estratégico, mas é um recuo para proteger os nossos filhos, mas em relação ao mundo nós temos que avançar. Para ganhar almas, para fazer discípulos, para enfrentar essas coisas, para sermos sal e luz. O texto diz: se o sal se tornar insípido, ele não serve mais para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, né? Para ser humilhados, zombados, escarnecidos. A luz não é para ficar escondida debaixo do alqueire, não, é no velador, para alumiar. Então a igreja tem que assumir agora a postura de volta, de ir às praças, de evangelismo pessoal. Os crentes não podem mais estar nas suas escolas, universidades, daquela forma silente, passando em branco. Não, peraí, eu como cristão, eu penso assim, eu entendo assim, eu não aceito isso daí. Nós temos que pregar contra o pecado, nós temos que conhecer o que eles pensam e derrubar aquilo que eles pensam, com argumentos, né? Derrubar as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. A gente tem que ter essa postura. Irmãos, a nossa igreja nasceu com o propósito de fidelidade a Deus. O que nós cremos hoje é o que nós criamos há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. As mesmas concepções. E eu vou dizer uma coisa, graças a Deus por isso. Porque eu vejo o que as outras igrejas fizeram. Toda igreja que eu conheci no passado foi abrindo. Hoje eu vejo o estrago que está aí, né? Tinha coisas até que eram exageradas no passado, mas que eu vejo hoje que eram melhores do que aquilo que nós temos hoje. Quando eu era novo convertido, irmãos, o culto na Assembleia de Deus, por exemplo, eles cantavam mais, era hinos da harpa, tinha alguns outros hinos também, mas o culto na parte do louvor era todo mundo sentado até o final do culto. Sabe por quê? Para evitar que a pessoa dançasse, movimentasse, né? Você é a favor, pastor, que fique todo mundo sentado? Não, acho até mais reverente ficar de pé. Mas era melhor que eles ficassem sentados do que ficar agora com um bocado de bailarina dançando lá na frente e tudo mais. Discutia-se se deveria usar bateria, por causa que alguns tocavam bateria com um som muito alto e não era bom. Hoje em dia, irmãos, tem igreja por aí que você não ouve nada que a pessoa está cantando, é só barulho do instrumento musical. Não sei como é que aquele pessoal ali gosta do negócio daquele ali. Você não consegue nem ouvir a sua própria voz cantando. Só barulho, só metálico. Era melhor no tempo que
havia essa discussão, né? A Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira aqui era tão radical que não permitia nenhum assembleano tomar da ceia, porque ele não era batista, não tinha as convicções batistas. Os batistas contra o ecumenismo, os batistas contra feminismo. Hoje a Convenção Batista Brasileira tem a ordenação de mulheres pastoras. Tiveram agora uma das igrejas, a igreja mais antiga aqui da Convenção Batista Brasileira, que eu saiba é a mais antiga, teve a comemoração aí, acho que é do seu aniversário, e chamaram um adventista para pregar. Então, você vê a decadência. Tem uma igreja, onde eu passei por ela, no início da minha fé, que no início lá, ela se dizia Assembleia de Deus, mas já quebrava o paradigma, porque a Assembleia de Deus não aceitava as mulheres se maquiando e de brinco e tal, e ela aceitava, mas era só isso que tinha mais. Hoje em dia lá se aceita casamento gay, ideologias de esquerda, igrejas aí dizendo que não tem nada de mais beber desde que não se embriague, igrejas que eram contra, né? Que o cigarro faz mal à saúde, mas não é pecado, que dízimo era para o Velho Testamento. Irmãos, eu vou dizer, eu vivi para ver o estrago, e a nossa igreja do mesmo jeito. A nossa igreja manteve-se do mesmo jeito, mas eu vi a ruína acontecer. Agora, todas elas, quando começavam, diziam: é só isso que a gente está cedendo. É só isso. Essa que hoje aceita a normalidade da sexualidade polimorfa, pessoas se identificar com o gênero oposto, sodomia e tal. Essa daí era uma Assembleia de Deus que, naquele tempo, era contra a bebida alcoólica, era contra dançar na hora do culto. Ela só divergia dizendo: não, é só essa questão das joias. E ainda dizia assim, que era só para as velhas, porque as jovens não precisam, só as velhas que precisam. Naquele tempo, só isso. Hoje, abriu para tudo isso daí. Se você relativiza um ponto, vai relativizar outro, e outro, e outro, e outro. A Convenção Batista Brasileira, aqui no Ceará, né, eles disseram o seguinte, que a geral lá aceita a ordenação feminina, mas que a regional aqui não aceita. É só homem, pastor. Mas aí, quando vem uma mulher pastora de outro estado para cá, reconhecida pela convenção, aí eles reconhecem também. Aí já começou a quebrar, e vai proliferar. Tudo isso daí. Não tem, você não pode ceder, né? Eu me lembro que quando essas coisas iam acontecendo, essas coisas iam se fragmentando, passo a passo, aí uma pessoa de outra igreja se encontrava comigo na rua, aí dizia: como é, pastor Glauco? Sua igreja ainda é daquele jeito, radical? Eu disse: do mesmo jeito. Ainda está do mesmo jeito. Eu me lembro que tinha gente que passava pela nossa igreja e depois viajava, ia morar em outro estado, Rondônia, não sei o quê. Aí, passado anos, vinha aqui para Fortaleza visitar, ia para a nossa igreja, e terminava o culto, vinha falar comigo: pastor, é a mesma coisa, mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. Eu via muito gente dizendo isso para mim, perguntando isso para mim. Interessante que eu não ouço mais. Eu acho que já desisti de perguntar, já sabe que não vai mudar mesmo, não. Que ninguém vai mudar. Não tem por que mudar, o evangelho não muda, os valores não mudam, Deus não muda. Né? Mas, irmãos, por aí afora, a coisa está se degradando, né? Está se degradando cada vez mais. Começa se aceitando a mulher pastora. Amanhã se aceita a ordenação de quem está na sodomia. Né? Primeiro se aceita o divórcio por qualquer motivo. Amanhã vai se aceitar a união entre pessoas do mesmo sexo. Primeiro se aceita que beber não é pecado. Amanhã vão aceitar que se drogar não é pecado. Né? É uma degradação. Né? É uma degradação.
Eu fico pensando, será, com tantas igrejas evangélicas que nós temos aqui no Brasil, irmãos, será que se nós todos tivéssemos mantido o costume que era majoritário quando eu era novo convertido, de a mulher sempre estar de saia, o homem de calça, mulher com cabelo grande, o homem com cabelo curto, será que a ideologia de gênero tinha avançado tanto na sociedade? Porque, veja só, pessoas iam estar vendo em toda parte mulheres bem identificadas, homens bem identificados. Então, elas iam ver muito crente, porque tem muito crente, todas assim. Então, isso aí seria sempre para a pessoa uma lembrança de qual é o padrão. Por mais que o incrédulo fosse promíscuo, ele teria em nós a imagem do padrão e veria muito crente. Mas os crentes, quebraram essas distinções. A sociedade foi entrando nessa e não tinha muita gente para eles olharem e se lembrarem de qual era o padrão, para poder acordar a consciência. Né? Teve uma escola, acho que foi no Rio de Janeiro, que, como uma forma de adesão à ideologia de gênero, os alunos do sexo masculino foram para a aula de saia. Era só uma forma de mostrar assim que são favoráveis, não é que eles necessariamente estavam querendo se identificar como mulheres, não. Aí não sei quantos crentes aí atacando, como é que pode e tal. Sim, mas as mulheres estão de calça comprida nessas igrejas. Qual é a coerência? Qual é a consistência? Então, a gente vê que tudo isso daí, né, enfraquece. Enfraquece. Então a gente tem que ser diferente, a gente tem que mostrar ao mundo qual é o padrão. Pelas nossas vidas a gente tem que brilhar, pelos nossos padrões a gente tem que brilhar, pela nossa mensagem a gente tem que brilhar. A gente tem que ser diferente, tem que ser sal, tem que ser luz. E a gente tem que avançar e quebrar esse cerco, irmãos. Ao custo de nossa própria vida, se for necessário, numa grande perseguição ao estilo do Império Romano que possa haver até contra nós no futuro. Mas a gente tem que pregar, a gente tem que enfrentar, né, tudo isso daí que a gente está vendo. Voltar às praças, voltar aos evangelismos pessoais, senão esses espaços vão ser ocupados. Vão ser ocupados por outras formas de religiosidade, vão ser ocupados por pessoas aí com programas ideológicos. A gente tem que estar nas praças, a gente tem que estar no evangelismo pessoal, a gente tem que entrar em atividade, conhecer o que está acontecendo no mundo e enfrentar. Outra coisa que eu tenho assim para dizer para os irmãos. Quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, a época de Josué, o que foi que Deus disse? Destruam todos esses povos. Não deixe ninguém. Destruam, porque se ficar gente, eles vão ser um espinho nos olhos de vocês. Ou vocês destroem tudo, ou se eles ficarem no meio de vocês, eles vão ser um espinho nos olhos. O povo de Israel cumpriu a ordem, destruiu tudo, destruiu não. Eles não destruíram aqueles povos todos. Aqueles povos ficaram vivendo ali no meio deles e foram a perturbação de Israel. Os filisteus, aqueles outros povos. Toda hora o povo de Israel caindo nas idolatrias desses povos, adorando Baal, adorando os deuses desses povos, caindo, sendo contaminado, porque eles não cumpriram a ordem. Obviamente, irmãos, que nós, como anabatistas, nós não vamos nunca matar ninguém, nem em legítima defesa, né, pela nossa perspectiva da não resistência. Mas, analogamente, nós temos que não aceitar em nosso meio, como membros da igreja, aqueles que têm esses pensamentos ideológicos. Se eles ficarem, eles vão ser um espinho dentro dos nossos olhos. Vão ser uma perturbação. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? Hoje não é a questão de execução física, é a questão de manter a pureza da igreja. Então, se alguém tem esses pensamentos, pode sentar na cadeira e ouvir a palavra, para ver se um dia se converte.
mas não pode estar dentro do nosso meio. Então nós temos que ser firmes quanto a esse assunto, né? Se alguém está incorporando essas ideologias, que saia. Se não quiser sair por bom senso e quiser perturbar o povo de Deus, a igreja tem que dizer, olha, isso não faz parte das nossas crenças. E o seguinte, nós vamos desassociar você. Você não pode ser membro da igreja. Nós temos que ser firmes nisso, porque é a nossa forma de preservação. Eu tenho visto, irmãos, muitas igrejas evangélicas com pastores que são contra essas ideologias. Mas são cheios de jovens lá que já as incorporaram. Esses pastores sabem, quando eu vou pregar nas suas igrejas, eles dizem, olha, pastor Glauco, fale disso. Eles até me recomendam, fale disso, porque tem gente aqui que tem isso daí, mas estão lá como membros. Irmãos, o mal contamina mais rápido do que o bem. Na hora que uma juventude frágil que está vindo aí começar a entrar nessa igreja, eles vão pensar bem, aqui dentro tem aqueles crentes que têm essas ideologias que têm menos problema com o mundo. E tem aqueles ali que têm mais problema. Se a igreja me aceita para lá ou para cá, se tanto faz, eles dizem que eu sou crente de verdade, estando ali ou aqui, eu vou preferir estar daquele lado de lá. Eu vou preferir ouvir o pastor pregando todo dia contra o que eu não creio, aí eu faço de conta que não ouço, do que eu ser hostilizado na escola, que é muito pior. O pastor pregando contra aquilo que eu não acredito, que ele está ideologizado, ele diz, ele não me disciplina, ele não me reprova, só diz que discorda de mim lá no púlpito e tal, dá para aguentar. É mais fácil aguentar isso do que aguentar todo mundo me chamando lá na escola de defensor do discurso do ódio, porque eu protesto contra o pecado, de preconceituoso, de fanático, de fundamentalista. É mais fácil. Aí o que é que acontece? Com o passar do tempo, vai crescer o número desses que estão ideologizados. Eles vão começar a ocupar os cargos nas igrejas, eles vão ser os pastores da outra geração, e aí desmantela tudo. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, que mantém-se ainda alinhada daqui contra essas ideologias, pelo menos uma grande parte, né, dos pastores, tem também muita gente de esquerda dessas ideologias nela, mas a de lá, dos Estados Unidos, ela já aceita a ordenação de homossexuais, casamento entre pessoas do mesmo sexo. A que fundou a daqui. Eles tiveram vários anos com votações que, numa votação, chegava bem pertinho de aceitar, mas ainda a maioria era contra. Aí depois, no outro ano, chegava mais perto. No outro ano, viraram o jogo. Porque eles vão crescendo, até virar. Um pouco de fermento leveda toda massa. Então Deus disse ao povo de Israel, olha, vocês não podem deixar essas pessoas aqui permanecerem, eles vão ser um espinho nos olhos de vocês. Então essa não é uma questão de, é melhor que o crente pense assim. Não, o crente tem que pensar assim, como está na Bíblia. Se não pensar, vá-se embora. Vá procurar outro lugar. Né? Então nós temos que ser diligentes com a questão da disciplina. Diligentes. Né? Pode ser que isso diminua o nosso número. Por que é que pastores não raciocinam da mesma forma que eu? Porque tem pastor que diz assim, bem, se eu for disciplinar, aí ele vai para outra igreja. Aliás, eu li um livro uma vez de um pastor renomado, um escritor renomado, mas fiquei revoltado com o que ele dizia lá. Ele dizia, pela Bíblia, tem que ter a disciplina nesses casos, nesse caso, nesse caso. Ele diz, mas nós temos que ver o nosso tempo, que é diferente daquela época de Jesus, daquela época dos apóstolos. Naquela época eles disciplinavam, e o que era disciplinado ficava sozinho, sem a igreja, se envergonhava, se entristecia, e terminava se reconciliando. Ele disse, hoje não adianta fazer aqui a disciplina como a Bíblia manda, porque você disciplina e a pessoa atravessa a rua e vai para outra igreja que aceita o que ele está fazendo de errado. Então ele está errado aqui, eu disciplino ele, ele vai sempre encontrar uma igreja que diz, não, isso aí não tem problema não. Aí a pessoa lá diz, não é para disciplinar. Não, é para disciplinar. Mas ele vai atravessar a rua e vai a pessoa ter que vá. Então tem muito pastor que pensa assim, não, pai, se eu for disciplinar, o que acontece? A minha igreja vai ficar bem pequenininha e a outra lá vai ficar grande. Aí ele pensa no número. Meus irmãos, não interessa. Você vai ficar bem pequenininha,
se as outras vão ficar grandes. O que interessa é fazer o que é certo. O que interessa é fazer o que é bíblico. Então, a disciplina é imprescindível nesse tempo, né? As igrejas não disciplinam mais. Tem igreja que tem medo de disciplinar, o que possa acontecer, mas nós temos que disciplinar, nós temos que manter a cultura da disciplina. Se não está de acordo, é disciplinado, pecou, é disciplinado, tem uma ideologia diferente, não pode ficar com a gente, porque essa é a maneira da nossa igreja se preservar. Porque quando vier uma apostasia maior do que essa que já existe agora, irmãos, e a coisa estiver totalmente tomada, nós temos que ser o abrigo dos fiéis, né? O abrigo daqueles que querem servir a Deus com seriedade. Essa é a missão, né, da Igreja Batista Renovada Moriá, é manter essa firmeza, é manter a integralidade, é ser ativa no evangelismo, é romper o cerco, né, e enfrentar tudo isso. É um tempo em que nós precisamos, como eu estou dizendo, de profetas, de pessoas corajosas. E nós temos que guardar os nossos filhos, os jovens, né? Nós temos que falar nesse assunto constantemente. As duas cartas de Paulo a Timóteo são interessantíssimas sobre esse assunto, porque em ambas Paulo fala de apostasia, né? Na primeira ele fala, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espírito enganador, doutrina de demônio, tarará. Na outra ele fala, dias trabalhosos, os homens serão assim, 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 assim. Nas duas em que ele fala de apostasia, o que é que ele fala para Timóteo fazer, Paulo? O que é que ele fala para o pastor fazer? Prega, a tempo, é fora de tempo, insta, exorta, repreende. Cuida de ti mesmo, da doutrina, para te salvar a ti e aos que te ouvem. Conjuro-te diante de Deus, quer dizer, eu chamo-te a um juramento militar diante de Deus, que você pregue a tempo e fora de tempo, leia, medita, prega, progride, ninguém despreze a tua mocidade, enfrenta mesmo. Então, o que é que Paulo está dizendo para os pastores, para os pregadores fazerem? Do mesmo jeito que vai estar havendo apostasia, vocês vão falar nisso direto. Vocês vão confrontar direto. Então, se o mundo está querendo trazer isso direto para nós vamos falar direto contra o mundo. Contra tudo isso. Eu não vou ficar deixando o mundo martelar no entretenimento, nos filmes, na escola, isso aí direto, e eu pregando só outras coisas que não tem importância para enfrentar tudo. Não, eu vou bater também. Eu vou bater também. Eles têm tecnologia, eles têm aparato institucional, mas nós temos o poder do Espírito Santo. Deus prometeu honrar a sua palavra através do Espírito Santo. Ela é a espada do Espírito. Se você abrir a boca, o Espírito vai junto com ela. O Espírito opera junto com ela. Mas nós temos que abrir a nossa boca, né? Então eles vêm com todos esses recursos tecnológicos, institucionais, a gente só tem a palavra. Mas esse só tem a palavra já é compensado, porque onde a palavra está, o Espírito vai junto. Ele convalida a verdade, ele é o Espírito da verdade. Ele convence através da palavra do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que abrir a nossa boca e falar a todo tempo. Então, professores de crianças, falem nisso. Façam programações para crianças, leiam coisas para as crianças, blindem as crianças. Os jovens também se reúnam entre si, lutem contra isso. A igreja, irmãos, tem que ser agora um quartel. Nós estamos numa guerra constante. E a gente tem que estar toda hora em treinamento, né, para enfrentar tudo isso sem parar. Sem parar, né? Se o mundo vier dessa forma, nós vamos também com tudo. É aquela história, né? Pode vir quente que eu estou fervendo, né? Então, se o inimigo vier como a corrente das águas, o Espírito de Deus está entre nós para arvorar contra ele a sua bandeira. Então vamos ser diligentes, firmes e ativos quanto a isso daí. Amém. Vamos orar aqui para que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Depois eu vou me colocar aqui ao dispor dos irmãos para perguntas.